E aí pessoal, tudo 100%? Vamos aprender a fazer o download, baixar, né? Como baixar, fazer instalação e ativação da licença grátis do ClickSense Desktop. Entre aspas, porque não é uma licença grátis, né? É uma licença trial, beleza? Então vamos aqui para... Vou mostrar dois lugares onde vocês podem encontrar os arquivos e eu vou fazer a instalação do zero, tá? Lógico, sempre com aqueles cortezinhos, aquelas aceleradas no vídeo, para vocês não ficarem esperando todo o processo de instalação aí, ver quanto tempo demora, beleza? Então, a primeira coisa que vocês vão entrar é no site de download da comunidade, né? Então, comunidade, eu vou pegar este endereço aqui e vou deixar na descrição ou no primeiro comentário fixado. Se não tiver lá, vocês me lembram aí, tá? Deixa um comentário que daí eu respondo o comentário. Aqui ele pede para você fazer o login, então sim, para você poder acessar a página de download, você tem que ter um cadastro. Se você não tiver ainda o cadastro na Clique, ou se você já tiver o cadastro e não lembrar a senha, clique esqueci minha senha, ou você pode fazer o cadastro se inscrevendo aqui, tá? Beleza, normal, isso aqui tá todo mundo acostumado, né? Mas caso você tenha alguma dificuldade que não consiga fazer o cadastro, a segunda opção não vai precisar de cadastro, tá? Então assiste até o final do vídeo que você vai ver uma segunda opção onde você pode fazer o download desses arquivos aqui, beleza? Então eu vou fazer o login. Feito o login, você pode fechar a propaganda aqui ou clique em registrar agora, né? Vai abrir esse aplicativo da Clique aqui. Eu particularmente, eu sempre ordeno aqui pela data da publicação, em ordem decrescente, porque aí eu vejo quais foram os arquivos que foram atualizados recentemente. Então a gente consegue localizar aqui, olha só, o instalador do PostgreSQL, né, do conector, ClickSense Desktop novembro de 2023, PEC 2. Qual é a versão do arquivo e quando que ele foi publicado. Então eu vou fazer o download do ClickSense Desktop Setup. Eu vou salvar aqui na pasta Downloads. Se você já tem uma conta, um login e senha do ClickSense Desktop, seja on-prime, ou seja na cloud, você pode fazer a autenticação do ClickSense Desktop usando o mesmo usuário e senha. Você vai fazer o login no teu servidor e aí você vai gerar um link para autenticação que eu vou mostrar depois da instalação onde que você vai usar esse link, tá? Deixe nos comentários aí se você não faz ideia do que eu estou falando e eu gero no próximo vídeo eu gravo como fazer a autenticação usando uma conta existente do ClickSense Desktop. A ideia desse vídeo aqui é mostrar do zero, passo a passo, como fazer a instalação e a configuração do ClickSense Desktop e desbloquear o ClickSense Desktop ativando a licença para que você possa usar para estudar sem restrições, tá bom? Então, como vocês viram aqui, já foi feito o download do arquivo, eu vou abrir a pasta. Botão direito, executar como administrador, isso é sempre importante, tá? Porque se você tiver alguma permissão do Windows que não permite fazer a instalação, ele já vai dar erro agora quando começar a instalação. Se você executar normalmente, pode ser que o seu usuário não tenha todos os privilégios no sistema operacional necessário, e aí ele vai fazer a instalação e dar erro depois, quando você tentar executar. Então sempre clica com o botão direito e clique em executar como administrador, né? Coisas do Windows, tá? Então, executar como administrador. Aquele avisozinho padrão de permissão para poder fazer a instalação. E tá aí. A gente vai fazer instalação customizada ou instalação completa. A gente vai fazer a instalação completa, né? A gente quer instalar tudo. Leia com calma todos os termos de uso aqui, né? É bem tranquilo, todo mundo lê, até imprime e guarda uma cópia dos termos para ter isso em mãos quando precisar. Depois que você lê todos os termos de uso, eu já li milhares de vezes. Clique em aceitar e next.
Marque todas as opções, se não tiver marcado pode marcar. Aqui tem uma explicação do que é, né? São os objetos de extensões que vêm nativamente na instalação do Qlik. É muito bom, tem umas visualizações que você usa. Eu evito usar objetos extensões, tá? Eu prefiro usar os objetos nativos, né? Por causa de questões de manutenção, atualização e etc. Então, mas quem gosta de usar extensões, fica à vontade, é só marcar essas opções aqui, ele vai instalar as extensões também. Aí você precisa aceitar também os termos das extensões, né? Do mesma forma, lê tudo com calma, imprime, guarda uma cópia com vocês. Sempre é importante fazer isso, né? Eu sempre faço, cara. Sempre, eu leio, nossa, eu leio tudo. Todos os termos de uso, tenho tudo decoradinho aqui. Marca aqui aceito, install. E aí aquela hora que a gente sobe a música, acelera o vídeo e espera terminar a instalação. Prontinho, instalação concluída com sucesso, pack 2, finish. Agora vamos baixar o arquivo de liberação, né? Olha só, descendo um pouquinho aqui na barra de rolagem, tá vendo? A gente vai encontrar aqui, ó, o QlikSense Desktop Unlock.json. Esse arquivo ele foi publicado no dia 14 de novembro, na primeira versão. Você pode fazer filtros aqui se ficar mais fácil para você, tá? Então, por exemplo, se a gente vier aqui, ó, em QlikSense Desktop, só vai ficar esses arquivos aqui, tá bom? pack 2 inicial. Então a gente vai baixar esse arquivo aqui, ó, QlikSense Desktop Unlock, instruções, salvar na pasta downloads. Então a gente vai fazer o download desse arquivo aqui. Página download. Ok? Se a gente abrir o QlikSense Desktop agora, antes de colocar o arquivo lá na pasta, vai acontecer o seguinte, ó. Ele vai mostrar aqui qual é a versão. Se você clicar aqui, essa janelinha fecha. E aí ele só tem a opção de fazer a autenticação pelo link de autenticação. Como eu comentei, se você tiver um usuário já do Qlik no Enterprise, na tua empresa, você pode usar esse mesmo usuário para fazer a autenticação aqui. Por quê? Nem sempre você precisa fazer os aplicativos direto no servidor. Pode ser que você precise fazer o aplicativo, fazer testes, estudar, que é o objetivo aqui do QlikSense Desktop, de forma local, e após terminar o QVF, você pode fazer o upload desse QVF lá no cloud ou fazer o upload do QVF no Enterprise, no servidor, para não sobrecarregar o servidor. Nem todas as empresas têm condições de ter um ambiente de testes. Então você, ao invés de ficar desenvolvendo um ambiente de produção, você pode fazer a autenticação do QlikSense Desktop na tua máquina e desenvolver offline e depois fazer o upload desse arquivo esse aplicativo terminado para o servidor. Beleza? A gente vai adicionar o arquivo na pasta, vai criar a pasta trial, salvar o arquivo lá e vai abrir aqui e ver que agora vai ter a opção para você abrir, mesmo se você não tiver usuário do QlikSense Desktop, beleza? Então eu vou fechar o QlikSense Desktop, importante. Observe um detalhe que é o seguinte: quando a gente fecha o QlikSense Desktop, se a gente vier aqui em detalhes, a gente vai ver que tem um motor do Qlik ativado e ele demora um pouquinho para fechar. Então, se você fechar o QlikSense Desktop, clicar para abrir ele de novo logo em seguida, pode ser que ele não abra, pode ser que ele demore para abrir, porque você pediu para fechar, ele vai encerrar o processo primeiro. Quando ele encerrar o processo, ele está pronto para ser aberto de novo. Daí, quando você clicar, ele vai abrir de novo, tá? Então, se isso acontecer com você, saiba que é porque você fechou ou porque ele está rodando o processo aqui e aí ele precisa ser encerrado. Geralmente reiniciar o computador já resolve também, tá? Então só veio o arquivo aqui. Então vamos lá criar a pasta. Em documentos, temos a pastinha Qlik, que a gente fez a instalação.
Aí aqui a gente vai ter o exemplos e a pasta do ClickSense. Dentro da pasta do ClickSense, a gente vai criar uma nova pasta com o nome Trial. Ok? Ah, esse Windows. Ah, esse Windows, como eu adoro. Trial. Beleza, criou a pasta. A gente vai copiar para essa pasta aquele arquivo que a gente fez o download, certo? Então, unlock.json, dá um Ctrl C, documentos, clique, sense, trial, colar, colamos aqui o arquivo com o nome JSON. Vamos abrir aqui o ClickSense Desktop e ver o que aconteceu. Prontinho. Agora a gente pode abrir essa licença, vale até dia 13 de fevereiro de 2024. E aí quando chegar em 13 de fevereiro de 2024, o que eu faço? Eu perco o acesso? Não, basta eu entrar neste mesmo endereço, localizar esse arquivo aqui e esse arquivo vai estar com a data atualizada de 2024. Então a Click obriga que para que você use a versão trial do ClickSense Desktop, que você mantenha sempre a versão mais recente e pegue o arquivo mais recente para poder continuar usando de forma livre. Assim a gente ajuda no desenvolvimento da ferramenta e pode ter uma ferramenta grátis para poder estudar e nos aprimorar, principalmente quem tem interesse em fazer as certificações Click. Isso aqui é um recurso muito interessante para se colocar no mercado de trabalho, né? Então você pode estudar bastante o ClickSense Desktop, tanto a parte de arquitetura como a parte de analista, e aí fazer as suas provas de certificações e vai ter a ferramenta aqui para você estudar, beleza? Segunda parte do vídeo aqui, né? Ah, maravilha, Adelan, eu não tenho e nem quero fazer cadastro aqui para fazer o download dessa licença. Como é que eu faço? Você vai entrar aqui www.bidaz.com.br/instaladores. Localiza aqui a pasta ClickSense. E dentro da pasta ClickSense, vocês vão ter aqui a data da última atualização e faz o download do ClickSense Desktop Setup e o arquivo de desbloqueios, faz a instalação e depois salva esse arquivo lá na pasta Trial. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, esse é o jeito de fazer a instalação e configuração aí do ClickSense Desktop com a licença grátis que você pode usar para seus estudos ou pode fazer login também com o seu usuário do Click Cloud ou do Enterprise da sua empresa e fazer o desenvolvimento offline. E após o QVF estar pronto, você pode fazer o upload do QVF para o teu servidor. E da mesma forma, se você pode fazer o download, né, se permitido, se você tiver permissão para isso, liberada lá no servidor, porque tudo isso é tratado por permissões de ambiente, você pode fazer o download do arquivo QVF e salvar no teu desktop para uma apresentação offline, em um lugar remoto, caso você não vai ter acesso à internet, e vai poder abrir no ClickSense Desktop com essa licença aí, ou desenvolver, fazer alguns testes e depois fazer o upload no teu servidor do Click, beleza? Deixa o like, deixa nos comentários aí se você tiver qualquer dúvida. Bons estudos, grande abraço, até a próxima. Quem tiver dificuldade com o inglês igual a mim, só copia tudo aqui, abre o Google Tradutor, cola, e aí você já vai ter o passo a passo aqui em português. Deixa o like, se inscreve no canal.